essa disciplina é a disciplina de processamento de químicos, né? Na verdade, o nome completo dela é processamento de químicos e filmes. O que acontece? Eu até estava explicando para a turma 18, que é a nova turma que abriu, que não é porque nós estamos numa era bem tecnológica, que a gente está, né, mexendo mais com uma questão mais tecnológica, com computadores, que está ficando bem para trás essa questão, né, mais manual e tudo mais, não significa que a gente não precise entender, né, as nossas origens, porque a gente precisa entender de onde a gente veio para entender para onde a gente vai, né, qual foi a nossa evolução, tá? É muito importante a gente saber disso. E por que eu decidi colocar essa disciplina também? Ela até ficou um pouquinho mais para trás, eu nem tinha percebido, porque já era para vocês terem visto essa disciplina. Porque teve muita gente que ainda estava com dúvida sobre as pequenas diferenças que existem aí nesses processamentos, né, manuais, esses processamentos mais antigos, que a gente chama de radiologia convencional para radiologia digital. Então é isso que eu quero enfatizar. A gente vinha falando muito sobre a radiologia mais moderna, a radiologia digital, e aí eu dei uma freada aí no que a gente estava vendo tudo muito moderno, para a gente voltar aí e falar um pouquinho dos processamentos mais antigos, tá? Então, como que é aí, ó? Uma introdução. Esse carinha que tá aí na tela foi o grande, né, o cara que descobriu a radiação, né? Ele que trouxe aí a nossa área de trabalho. O nome dele é Wilhelm Conrad, né? E ele descobriu os raios-x aí em 1895. Ainda tem gente que trabalha na área da radiologia que não lembra, né, o ano da descoberta, e não lembra, vê a foto e não sabe quem é, tá? Então, quando ele descobriu aí a radiação X, houve aí uma necessidade de encontrar alguma coisa, né? No caso, uma chapa, vamos dizer assim, que é a forma mais antiga, né, que as pessoas chamavam, uma chapa fotográfica que fosse adequada aí para a gente obter as imagens que a gente fazia por meio da radiação X, né? E em 1895, um ano após a descoberta dos raios-x, começou aí essa batalha para descobrir essa forma aí, né, dessa chapa, para a gente obter essa imagem que era gerada através da radiação X, tá? E aí em 1900, a Kodak, né, conseguiu aí fabricar o primeiro filme radiográfico que era adequado, né, para fazer as tomadas radiográficas. Então, a primeira marca, né, que conseguiu aí fabricar as chapas radiográficas, né, na verdade as chapas fotográficas para depois virarem as chapas radiográficas, foi a Kodak. Quem é mais antigo aí vai lembrar da Kodak. Alguém lembra da Kodak, dessa marca? Não? Ninguém? É todo mundo novinho aqui, né? Por mais que eu também seja novinha, eu lembro que há um tempo atrás ela ainda existia, questão de quando tinha aquelas máquinas que precisavam revelar, né? Até um tempinho atrás não existia câmera que a gente tirava foto e botava no computador a imagem. A gente tinha que colocar um filme na câmera e aí tinha que levar lá na lojinha lá, né, no espaço, para poder revelar as fotos. E a marca dos filmes, a mais famosa, era essa Kodak, né, que foi a marca aí que fabricou as primeiras chapas fotográficas aí, tá? Então, onde é feito esse processo? Essa disciplina a gente vai ver como que é feito o processo aí pra gente obter a imagem radiográfica, tá? Tudo acontece na câmara escura. A gente vai fazer aí, a gente vai jogar a radiação no paciente lá na sala de exames, né? Na sala de raio-x. Só que no modo convencional, né, antigamente,
tudo acontecia na câmara escura. O processo era feito num ambiente escuro, porque essas chapas fotográficas não podiam ser expostas à luz, porque senão elas eram veladas, ou seja, elas ficavam brancas e não aparecia a imagem. Então, o processo para revelar a imagem, para a imagem aparecer, né, era numa câmara escura. É o nome do setor onde essas imagens eram processadas aí, que é chamada de um setor de radiodiagnóstico, né? Para fazer esse processamento radiográfico aí, para revelar a película radiográfica, né? Que foi exposta à radiação, tá? É um ambiente aí escuro mesmo. Quem fez a visita aí lá na Policlínica do Tucumã, alguns alunos conseguiram entrar lá, que lá alguns locais aqui na nossa cidade ainda trabalham com essa forma, né, mais antiguinha, porque, como eu já expliquei em algumas disciplinas para vocês, o formato digital da radiologia é muito legal, é muito bom, né, só que ela tem um custo elevado. Então, até a gente conseguir, né, as clínicas, o Estado conseguir trazer esses equipamentos digitais, demora um pouquinho, né? E até isso acontecer, eles vão trabalhando com a forma mais, né, convencional aí, tá? Então lá eles ainda tinham a salinha lá escura, né? E aí alguns alunos puderam ver como é que era a sala escura, tá? É um ambiente mais propício aí, não tem luz natural, só tem uma luz aí, é uma luzinha vermelha que a gente vai ver mais na frente, que é para dar meio que uma noção pro profissional, né? Para ele saber mais ou menos onde ele tá, mas é basicamente no tato mesmo, aonde como ele vai trabalhar. Ele primeiro tem que saber aonde tá todos os materiais que ele vai precisar e vai ter aquela luzinha assim somente para ele ter um norte do que ele vai fazer. De resto é tudo sim no rumo, tá? Então, o nome do local onde ocorre o processo de revelação das chapas radiográficas, né, no modo convencional, é câmara escura, tá ok? Ok. Hein, professora? Oi. Eu fui naquele dia lá da câmera escura, eu e a Uhum. Leonie, a gente entrou junto, eu lembro, lá na policlínica. E é realmente, assim, é meio que estranho. É, Mas assim, eu acredito, assim, muito que é uma questão de costume, né? é, Porque o profissional ali que entrou com a gente, tu entra assim, aí ele apaga a luz. Tu não enxerga nada, absolutamente nada. Aí quando passa assim um pouquinho, só tem uma luzinha tipo um laser, só aquele negocinho vermelho. E aí, quando passa assim um pouquinho, começa assim a dar uma clareada, aí tu vai a tua tipo, vista vai se adaptando isso, ao local. sim, sim, isso aí. Aí tu vai começando a enxergar, tipo assim, as caixinhas dos exames estão lá, dos raios-x, dos taxis, né? Tanto lá, e você tem que Isso. guardar tudo certinho e sem acender nada. Mas aí eu pensei, né, cá comigo, eu falei, rapaz, mas tudo é questão de costume, porque nós, tipo, foi uma surpresa, né? A gente entrou assim na sala e se deparou com a sala totalmente escura. Mas ele, Uhum. assim, ele tira de letra porque é o trabalho dele, né? Então ele já Exatamente. está bem acostumado. Só que a nossa sorte, quem tá falando é quem, Lecilda? Sim. A nossa sorte, Lecilda, é que essa era tá ficando para trás, sabe? A gente Uhum. tá pegando uma era aí que tá tudo facilitando mais, né? A gente Ah, é, tá, com certeza. tudo tá facilitando pra gente. Nós pegamos uma época bem boa aí, né? Que o Hein, trabalho é bem professora? melhor. Fugindo um pouco do assunto, tem muita gente que fala, eu já vi algumas pessoas dizer que na antiguidade, né, a questão desse raio-x aí da revelação na câmera escura, o povo assim que não tem conhecimento dizia que a maioria dos técnicos que faziam as revelações era o cego. Era uma. Mas é sério, eu Mas Cheguei já é uma. fiquei atrasada. assim. Hã?
Mas é porque a pessoa não tem o conhecimento e o fato da sala ser escura, ele deduziu que a pessoa para ir fazer a revelação não era tudo no tato. Exatamente. Ele deduziu que você não enxergava nada, então ele já imaginava Que que o a pessoa que estava lá cego trabalhando era cego, entendeu? E eu exatamente. perdi. A introdução todinha. Pois Nossa. é, muito engraçado. Mas tu assiste gravado, Catrinha, não se preocupa não. Então, mas é exatamente isso que eu tava te falando, Lecilda. A gente tá pegando uma era aí bem bacana mesmo, porque a gente não tem que estar lidando aí com químico, a gente não tem que estar se preocupando aí em estar no tato, né? Como tu tá falando aí que o pessoal falava que a maioria era cego, né? Que eu nunca ouvi essa história. Primeira vez que eu tô ouvindo isso. Mas enfim, mas é uma realidade que a grande maioria dos profissionais mais antigos da radiologia viveram. A grande maioria dos profissionais que ainda trabalham na área da radiologia passaram por isso. Né? Nós que estamos aí na área agora, entrando na área, temos o privilégio de estar pegando aí uma era mais digital, né? Mas a gente precisa entender como que funcionava, né, e que alguns pontos ainda funcionam assim porque o custo desses equipamentos digitais são bem altos, tá? Então, aonde que Lá no meu essa... trabalho é antigo ainda, professora. Oi? Lá no meu trabalho é antigo ainda. Ainda tá assim? Não é digital. Pois é, algumas, geralmente, aonde já é totalmente digital, são as clínicas particulares, né? Geralmente as repartições públicas, né, os setores públicos, na verdade, é um pouquinho mais difícil de virar completamente digital. Existem, assim, umas pequenas evoluções. Por exemplo, a questão da, por exemplo, a UPA lá da Sobral, que foi aonde eu fiz o meu estágio, por exemplo, de raio-x. Lá não é totalmente convencional, mas não é digital. Lá é um processo que a gente não vai para a câmara escura para poder fazer o processamento, mas é uma leitura de um código que a gente utiliza como se fosse um chassi, é uma placa. Não é sensor, porque quando é digital é um sensor que a gente joga a radiação e já aparece na tela do computador. Lá a gente ainda utiliza, né, uma espécie de chassi aonde é gravado a imagem e é como se fosse gerado um código. E aí a gente coloca lá como se fosse uma impressora gigante, vamos dizer assim, uma processadora, e coloca lá, e aí aquela impressora, aquela processadora vai ler aquele código, né? E aí vai aparecer a imagem lá no computador. Então, assim, é um passo na evolução. O próximo passo é virar digital, que é a questão de ser, né, sensores, aonde a gente vai jogar a radiação e a imagem automaticamente já vai aparecer na tela. Tá? Então, assim, são pequenos passos que são dados aí para poder evoluir, tá? Vamos continuar aqui. Então, a questão da localização da câmara escura, onde que ela deve ficar localizada, né? A câmara escura, ela sempre deve ficar aí bem próxima da sala de exame, para ter uma acessibilidade melhor para o profissional. Como vocês puderam perceber lá na visita, quem foi, ela é bem ao lado da sala, né, de exames, para que o deslocamento, né, seja rápido e fácil, para diminuir aí a probabilidade de acidente no trajeto de uma sala para outra com o profissional. Por quê? Se o chassi cair, né, se o material aí for exposto à luz, né, vai estragar o exame. Então aí vai tudo por água abaixo. Então quanto menor for o trajeto entre a câmara escura e a sala de exames, menor vai ser o risco de acontecer algum tipo de acidente, né? Então sempre ela tem que ser próxima à sala de exames aí, tá? E aí ela tem uma divisão. Ela pode ser úmida, com a revelação manual, ela pode ser seca ou ela pode ser mista.
né, uma questão da revelação automática, como no caso onde a gente tem as processadoras, né, aonde, olha, já passou a imagem sozinha, oxe, que é isso? Um fantasma. Enfim, aqui a gente tem uma imagem comparando o nosso método convencional com o método digital. Nessa aqui, ó, a gente tem uma processadora, que é um método misto, né? Porque precisa passar pela revelação, mas esse método vai acontecer dentro dessa impressora aqui. Tudo vai acontecer aqui dentro. Como que eu posso dizer para vocês? A gente não vai colocar a mão na massa, sabe? A gente não vai colocar a mão no filme para revelar, colocar dentro dos tanques. O método mais antigo de todos são tanques, aonde o próprio profissional tem que mergulhar o filme no revelador, depois mergulhar no fixador, na água, né? Que é o método aí molhado, tá? Esse aqui da processadora é o misto, aonde acontece ainda esse processo do ter que ser revelado o filme com a utilização desses químicos, mas acontece dentro desse equipamento, tá? O filme ele ainda sai meio molhadinho, tá? Mas o profissional não faz esse processo. Quem faz esse processo é a máquina, é a processadora. E do outro lado, a era mais moderna, é a era digital, né? A radiologia digital, onde tudo é à base de sensores. A gente vai jogar a radiação, o sensor vai captar a imagem e já vai aparecer direto na tela do computador, né? A era aí mais legal de todas. Que a gente não tem que estar mexendo com os químicos, a gente não fica aí muito tempo, né, para poder adquirir uma imagem. Isso aí otimiza o nosso tempo, diminui os riscos de exposição aí à radiação, diminui os riscos da gente estar inalando os químicos, então melhora em tudo. Fora que ajuda também, que eu já falei inúmeras vezes, a questão do gasto com os filmes, né? Porque na questão convencional a gente precisa do filme radiográfico, que a gente vai ver que o que tem nos filmes, o que compõe e tal. No digital é como se fosse uma foto no celular, a gente não precisa revelar, né? Não precisa levar aquela chapa como o pessoal chamava antigamente, né? Então economiza em tudo, tá? Aí, o filme radiográfico, ele tem os tipos de emulsão, né? Então, o filme radiográfico ele pode ser monoemulsionado ou biemulsionado. O que é isso? Ele pode ser um lado dele, né, ser sensível, ou os dois lados dele ser sensível. Professor, o que é isso? Quando vocês tiveram a disciplina de mamografia, eu falei em uma das aulas para vocês que o filme radiográfico utilizado em mamografia, no caso da mamografia que utiliza o método convencional, é o filme do tipo monoemulsionado, ou seja, que apenas um dos lados é sensível. Por quê? O filme que apenas um lado é monoemulsionado, que apenas um lado é sensível, ele me dá aí uma imagem mais nítida, né? Me dá mais detalhes. E com isso, a mamografia é uma imagem que precisa de mais detalhes. Por quê? Porque são detalhes pequenininhos, né? Que são microcalcificações, são coisas pequenininhas, então a imagem precisa ser bem nítida, bem clara. Tá? Um filme biemulsionado são os filmes convencionais, então são aqueles filmes que você faz lá do tórax, da perna, né, do abdômen. Então ele é sensível dos dois lados dele. Então é tanto que você quando coloca contra a luz, você consegue ver ele dos dois lados, né? Então ele tem os dois lados sensíveis. Então o filme radiográfico, ele tem essa diferença aí também, tá? De emulsão, ele pode ter um lado sensível ou os dois lados sensíveis, tá bom? Tudo bem? Sim. Aí nós temos a composição, tá? Isso daí é uma fotinha como se fosse um zoom de um filme radiográfico, tá? É uma estrutura. Quando a gente analisa a estrutura de um filme radiográfico,
Alguém de vocês que tá aqui na plataforma foi buscar a apostila hoje lá no CTEAC? Foi tu, Leoni? Eu não fui, não. Eu fui lá no CTEAC, mas eu não fui buscar a apostila, não. Foi tu, Leoni? Não fui não. Porque teve alguém que foi hoje, só que eu tô numa correria tão grande, gente, que eu ainda tava editando algumas coisas, porque essa apostila é uma apostila antiga. Como eu tava falando pra vocês, esse conteúdo é um conteúdo antigo, né? Uma coisa assim que já é bem antiga. E então eu tava filtrando bastante coisas, colocando apenas algumas coisas mais importantes pra vocês saberem e tal. E aí, uma aluna, hoje mesmo eu ainda tava adicionando algumas coisas, tirando. Aí teve uma aluna que já tava lá, aluna ou aluna, não sei quem era, que tava atrás da apostila. E aí eu tive que enviar antes de terminar de adicionar algumas coisas e retirar. Mas na verdade eu acho que eu não ia nem adicionar mais nada, eu ia só retirar, porque tem muito conteúdo que vocês nem vão precisar tanto. Aí eu ia só avisar que tem coisas que eu nem vou cobrar muito, mas não tem problema não. Enfim, continuando. A composição do filme aqui. Essa imagem é como se fosse um zoom. A gente estivesse olhando aquele filme radiográfico de ladinho, tá? Então, quando a gente analisa um filme radiográfico, ele é composto aí por essas camadas todinhas, só que elas são tão fininhas que quando a gente olha é como se fosse uma folha de papel, né? Só que um pouquinho mais grossa, aproximadamente 10 milímetros. Então, Leonir, muta o teu microfone. Desculpa. Então, o filme radiográfico, ele é como se fosse um plástico, né? Uma base plástica aí, transparente. E aí, geralmente, ele é de poliéster ou de acetato, né? Que ele serve para dar aí uma sustentação, né? Que a base dele vai ser esse plástico, tá? Então, depois do plástico, que é essa base que tá aí no meio, a gente vai vir as outras partes. No caso, vai ter a emulsão, né? Que vai ser a gelatina fotográfica, que vai se distribuir aí nos dois lados, dependendo do tipo de filme. Lembra que eu falei que ele pode ser sensível de um lado ou dos dois lados, né? E a gente também, essa gelatina também vai proteger aí esse filme radiográfico, né, do contato humano, do contato do profissional. Aí a gente tem aí, alguém falou alguma coisa? Deixa eu olhar no chat, porque eu não tenho acesso. Tá, Leone. Enfim. Aí aqui a gente vai falar um pouquinho sobre cada parte, tá? A base, como qualquer coisa, é o que dá suporte, né? Dá sustentação. Então ela vai dar sustentação para o material que vai ser sensibilizado, né? E que vai armazenar a imagem radiográfica, tá? Então é o que vai ficar no meio do filme radiográfico, tá? É flexível, como eu estava falando para vocês, geralmente de acetato, né? Ou de... qual foi o nome que eu falei, meu Deus? De acetato ou de poliéster. E tem que ser flexível, né? Para que a gente consiga manusear, tá? O substrato do filme. O que é o substrato do filme? É uma camada adesiva, né, que vem depois da base, que é uma camada bem lisa que vai prender a emulsão do filme, tá? A base, que é a parte de plástico, né? E depois vem esse substrato, que é essa parte como se fosse uma colinha, né? Vamos dizer assim. Depois vem aí a emulsão do filme,
que é aonde vai formar a imagem, tá? É lá onde tem os cristais de brometo de prata, que é onde vai ocorrer a mágica, né? Onde a radiação vai se juntar a esses cristais e formar a imagem radiográfica. E a gente tem a gelatina, né? Que é um composto químico que tem como principal função manter os grãos de haleto de prata na sua posição fixa, né? E vai permitir que quando a gente lave o filme, lembrando que a gente está falando aí de um processamento convencional, quando a gente lave o filme, esses cristais aí, né, não se movimentem, não saiam do lugar. Então, essa gelatina vai fazer com que esses cristais fiquem grudadinhos lá. Então, a gente lava e eles continuam naquele lugar formando a imagem radiográfica, tá? Aí a gente tem o elemento sensível à radiação. Esse aí é o haleto de prata. É o elemento principal, é ele que vai absorver a radiação, né? E vai se converter em imagem, tá? E aí ele pode se converter e se converte em tons mais escuros, mais claros, né? E é aí que vai formar aquelas imagens lá, de acordo com a parte do nosso corpo. Osso, por exemplo, né? Que é mais espesso, vamos dizer assim, né? Vai aparecer lá em tons mais claros, né? Aonde a radiação consegue passar com mais facilidade, vai aparecer lá em tons mais escuros. Então, o elemento sensível à radiação é o haleto de prata, tá? E a gente tem aí a camada protetora, a última camada do nosso filme radiográfico. Trata-se aí de uma película, né, que vai cobrir aí, vai proteger contra aí o atrito da manipulação do profissional. Por quê? Se essa questão desse filme ele é tão sensível, se a gente for manipular ele e arranhar, a imagem, né, vai sair com aquele arranhão. Então, a camada protetora vem aí para proteger, para que não aconteça esse tipo de acidente, né? Então, protege a película aí para essa questão de atritos, contra arranhão, tá? E evita aí que as folhas, né, esses filmes radiográficos, eles grudem uns nos outros quando eles estiverem dentro da caixa, tá? Eles vêm todos juntos dentro de uma única caixa e essa camada protetora também protege para que eles não grudem uns nos outros, tá? E por último, da aula de hoje, a gente tem o efeito anti-halo, tá? Quando a gente tem o filme de dupla camada de emulsão, é utilizado aí um corante especial na base do filme para que a gente evite o efeito anti-halo. O efeito halo ocorre quando a gente tem uma duplicação da imagem. Então, se a gente não tem como eu posso dizer, essa substância no filme radiográfico, a gente vai ter a imagem duas vezes. Eu vou falar assim para vocês entenderem, porque o objetivo aqui é que vocês entendam qual é a composição, né? Não é termos técnicos. Então, isso daí, o efeito anti-halo, nada mais do que um corante que é misturado aí à base, né, dos filmes radiográficos, para que quando a radiação atravesse o filme radiográfico, esses filmes que eu falei para vocês que são sensibilizados dos dois lados, que eu expliquei lá no começo, quando a radiação atravesse ele, não fique duas imagens. Então, é misturado esse corante para que fique somente uma imagem, tá? Se esse corante não for misturado à base do filme, quando a radiação atravessar o filme radiográfico, vai ficar uma imagem duplicada. Entenderam? Então, ficou mais fácil assim de entender, né?
O efeito anti-halo é uma mistura, um corante, que é misturado à base do filme radiográfico, para que, quando a radiação atravesse os filmes que são biemocionados, ou seja, os filmes que são sensibilizados dos dois lados, não ocorra uma duplicação da imagem. Só isso.